Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida para falar sobre alimentação. Apesar de não estar tão exposto quanto a nossa pele, os olhos, o estômago e outras partes internas do nosso corpo também podem sofrer com o calor. Será que esse sofrimento tem a ver com certos tipos de alimentos que deveriam ser evitados? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo mais uma vez no programa Estilo de Vida a nutricionista Ana Consentino. E doutora, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Agora falando um pouco a respeito da alimentação, doutora, o que deve ser evitado e o que deve ser ingerido mais? Comidas pesadas devem ser evitadas durante esses dias de muito calor? Claro, principalmente por causa da consistência, tá? Quando está quente, hoje, por exemplo, hoje deu uma quebra, né? Choveu um pouquinho, mas agora já começou a esquentar. No caso, hoje, no calor, o que nós devemos consumir? Alimentos líquidos, gelados, mas falando na hora do almoço, dá preferência sempre um grelhado associado a uma salada crua, associada com o famoso feijão com arroz, né? Mas não preparando aquela alimentação à base de lasanhas, comidas com consistência pastosa, lasanha, molho de tomate, né? Com molhos, estrogonofes. Quer fazer? Faz, mas num determinado dia, não todo dia. Agora, a nossa digestão é diferente, nosso organismo reage de maneira diferente em dias muito quentes, em dias muito frios? Claro, com certeza. No frio, por exemplo, no frio a temperatura, óbvio, está fria. E o que nós vamos consumir? Um alimento mais quente, no caso, um chá termogênico ou uma sopa, um caldo de legumes, uma sopa, um peixe cozido aqui na nossa região amazônica, né? Fonte de ômega 3, 6 e 9, que eu já abordei aqui. Então, é essencial no frio, alimentos líquidos, quentes, à base de caldos, de legumes, como eu já citei, e os chás. E no quente, gelado, né? Bom, como a gente tocou nesse termo gelado, o que não pode faltar no verão é sorvete, din-din, que em outras regiões também recebe outro nome. Eu vi no Pará que é chopp, tem o sacolé no Rio de Janeiro. Exato. Não importa o nome, importa mesmo o conteúdo o que conteúdo. Eles dá, né, doutora? Exato. E a famosa raspadinha que a gente tem aqui na região, seria uma ótima pedida? Ela pode trazer algum tipo de prejuízo para a nossa saúde? Prejuízo se for feito com uma manipulação. Se no caso o consumidor ele tem noção do que vai comprar, tudo bem, perfeito. E do ponto de vista do dono da empresa, tem que avaliar como é que é feito essa raspadinha. É água natural? E aí, é água contaminada? Tudo isso tem que avaliar. Tudo tem que ter o selo do Ministério da Agricultura também. Tem que ter o aval da vigilância sanitária. Tem que ter feito uma manipulação adequada, pelo menos com uma touca, uma máscara, né? Pelo menos o cabelo aparadinho, as unhas, para poder manipular e produzir essa raspadinha. Muito sorvete faz mal, doutora? Em excesso, tudo faz mal, principalmente o sorvete agora no nosso verão, né? O ideal é consumir sorvete de frutas naturais. Não ficar à base do corante, de acidulante, emulsificante, açúcar e sal, que dá aquela maior vida de prateleira, né? Então, o ideal de fruta natural. Por que não investir naqueles sorvetes e picolés também, feitos em casa, né? Isso. Que vem com pedaços de fruta, olha que maravilhoso. Exato. Com água de coco, estão fazendo, inclusive, água de coco como base e as frutas para dar um gostinho a mais, né, doutora? E também comer com os olhos, saudavelmente, né? No caso, picolé com frutas dentro. Higieniza direitinho essas frutas, escolhe o qual você tem preferência, corta em cubos com a mão higienizada, coloca água de coco naquelas forminhas higienizadas, adiciona as frutas em cubinhos e coloca o sabor do suco que você quer. Direto na geladeira, fica essencial depois do almoço, né? O que não pode faltar também nesse verão amazônico é o líquido mais precioso que nós temos, a água. Porém, ainda existem muitas dúvidas em relação
a água, doutora, a principal delas é em relação à temperatura. Tá muito quente, então eu vou tomar aquela água assim quase congelada, estupidamente gelada. Para poder saciar a sede, né? É verdade, aquela água natural já não faz tanto efeito assim, Exato. a gente toma vários copos, e a gente não consegue saciar essa sede. Como é que deve ser essa temperatura da água, doutora? Então, tem que ser ambiente, eu não digo, tem que ter escolhas da pessoa, qual é a opinião dela sobre a água. Mas o indicado é consumir uma água que não seja na temperatura ambiente, que seja aquele meio termo. Um pouco ambiente e um pouco gelada, mas não aquela muito gelada que aí pode acontecer algum problema na garganta do seu filho, na garganta da sua avózinha, em qualquer pessoa. Tem que ter um meio termo, um equilíbrio desse pH. E a quantidade de água nesse período que a gente está vivendo deve ser redobrada? Com certeza. Já que você fez a pergunta perfeita, né? Em relação à ingestão de água, temos que verificar a altura e o peso daquela pessoa, desse cliente. Eu, no caso, consumo menos água por causa do meu peso e minha altura. Eu tenho uma quantidade de ingestão diária, assim como você é diferente, assim como de uma pessoa esportista, que tem um fator atividade diferente do nosso, tá? Então, o ideal é consumir o quê? Consumir cada hora 180, 200 ml de água por dia. Certo? Tem estudos, achados científicos que já detectaram isso, entende? Se no caso aqui na nossa região, que é muito quente, tropical, temos que redobrar sim nesse verão, porque precisamos hidratar a pele também. Também. Então, quem faz mais atividade física, a quantidade redobrar seria maior. Muito maior. Redobrar, porque a gente desidrata. A gente falou sobre essa questão da mudança, das adaptações que o nosso organismo sofre em meio a essa diferença de temperaturas. E a consistência das fezes sofre modificação também, doutora? Claro, porque no verão necessitamos de líquido para hidratar as células, para hidratar os órgãos e o principal fator, amolecer o bolo fecal, certo? Precisamos ingerir mais água, mais o líquido. Pode ser suco natural, com frutas laxativas, pode ser uma água de coco. O principal delas, a água, para poder amolecer esse bolo fecal, tá? Para poder fazer com que as fezes saiam amolecidas e que não haja nenhuma dor na hora do ato. Nesse momento, né, doutora? Exato. Fica aqui comigo porque a gente vai fazer uma verdadeira viagem ao centro da cidade. A gente vai averiguar o que a nossa repórter Isabelle Lima está aprontando pra gente. Olha só, ela diz assim, o sol pode ser um aliado, mas também um problema. E quem mostra tudo pra gente é a repórter Isabelle Lima. Bom dia, Isa, onde é que você está? Nádia, hoje nessa manhã ensolarada, eu estou aqui diretamente no centro da cidade, na Praça da Polícia, para conversar com uma pessoa que está sempre exposta ao sol e saber como que ele faz para lidar com isso. Seu Raimundo Nonato é gari e vai explicar para a gente sobre esses costumes que ele tem para se prevenir desse sol que pode ser benéfico ou que pode ser maléfico à nossa saúde. Bom dia, seu Nonato. Como que o senhor costuma se proteger desse sol? A gente usa essa farda que a gente usa aqui, ela é muito boa, não esquenta muito, protege mais a gente. Uso protetor solar diariamente, né? Quando o sol está muito quente, uso. E essa chuvinha que deu aí é para esfriar mais um pouquinho, para as pessoas saberem que existe Deus é uma coisa maravilhosa. Todo mundo tem de ter a fé de Deus, porque o sol é uma coisa que só Deus sabe que é para fazer, né? Ele bota sol, chuva, isso aí é uma coisa muito importante. E esse sol, ele está diretamente relacionado ao seu trabalho. É melhor com sol ou é melhor sem sol? Aliás, o sol é bom para todo mundo e chuva também é bom, mas o sol é melhor para a gente, né? No modo a gente trabalha com lixo, não entope os esgotos, e é bom o sol também. E essa roupa a gente imagina que ela é bem quente, mas o senhor disse que ela é fresquinha, não esquenta tanto. Ela é fresca, ela não é quente não esquenta não. Tem gente que pensa que essa roupa aqui é muito quente, mas não é, ela esfria o corpo da gente bastante, bacana. O óculos de sol é um acessório importante? Com certeza, o óculos de sol é uma coisa muito importante. Para quem usar, melhor ainda, e protetor solar também para a pele, né? Proteger a pele da gente. E a hidratação, seu Nonato? O senhor costuma beber muita água? Bebo bastante, muita água, bebo muita água. Eu bebo 2 litros de água por dia, mais ou menos, com certeza. Qual é a dica que o senhor deixa para o público em casa que está sempre exposto ao sol, que de repente trabalha com sol também, ou que só
recebe muito desse sol quando passeia? Porque a nossa cidade é uma cidade muito ensolarada. Manaus é uma cidade muito quente. Eu não sou daqui de Manaus, sou cearense. Eu tenho 14, 15 anos aqui em Manaus, eu acho. Não, 18 anos eu acho que eu tenho aqui em Manaus. E eu já me adaptei um pouco, né, sobre o sol, mas eu sempre gosto de usar protetor solar. Quando estou em casa, tomo bastante um banhozinho, gosto de estar no meio ar-condicionado, isso aí é uma coisa importante. Fica as dicas do seu Nonato. Eu encerro, Nádia, volto com você e não se esqueça de proteger do sol. O protetor solar é essencial. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Você passeando pela cidade de Manaus, capital amazonense, nesse sol. E uma dica para você, viu? Cadê o chapéu e a sombrinha para sua entrada ao vivo para se proteger completamente do sol? E o seu Nonato, como a gente viu, né, Ana? É um cara muito disposto, alegre. E aquela roupa a gente imagina que ela Eu imaginava que era quente. Que era super quente, né? Mas ele falou que o tecido ajuda bastante. Até por causa da cor, né? Também. Imaginava. E a gente falou, inclusive, uma curiosidade, que essas pessoas que trabalham diretamente no sol, a gente viu que é um trabalho diário, elas envelhecem mais rápido. Por que isso, doutora? Isso é um fator, né? Por quê? A pessoa ela está exposta ao sol, tá? O que acontece? Tem que se proteger muito mais em relação à hidratação, ao que a dermatologista veio aqui mais cedo e abordou o tema, né? Adotar o filtro solar. Também o oftalmologista também abordou o tema, adotar um óculos especial para a tua visão. E tudo junto a um equilíbrio natural, tudo junto a uma alimentação adequada, hidratação. E tudo isso, gente, através de alimentos com fontes de vitamina C. Por quê? Porque são antioxidantes. E aí vai repor todas essas células que são perdidas através do fator. Dicas muito importantes. Exatamente. Para você do estilo de vida. Doutora, o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Até a próxima, viu? O coração fica Obrigada. Obrigada. E para você de casa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Não esqueça da sua foto em homenagem à nossa capital amazonense. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até